para as questões que se coloca quando se equaciona a utilização da entrevista na recolha de dados num projeto ou num estudo, é a questão das finalidades. Porquê e para que recolher dados através da entrevista? Em primeiro lugar, porque a entrevista é uma fonte de significado muito importante e muitas vezes revela elementos não observáveis. E, portanto, pode ser utilizada, e é muitas vezes utilizada, em complemento, por exemplo, à observação. Relativamente às finalidades da utilização da entrevista, é importante notar que o elemento essencial é permitir-nos entrar na perspectiva do entrevistado. Quando nós entrevistamos alguém, pretendemos conhecer a sua visão sobre as coisas, a sua visão sobre o assunto que nos leva a realizar esse estudo. Relativamente ao modo como é conduzida a entrevista, é fundamental notar que o que se pretende com a entrevista é criar um ambiente que seja suficientemente confortável para o entrevistado e que nos permita que ele nos deixe entrar na sua perspectiva. É por isso necessário dar ao entrevistado os elementos que lhe permitam não só sentir-se à vontade, mas exprimir-se de acordo com a sua própria perspectiva e exprimir-se nos seus próprios termos. Esse é um elemento fundamental quando se fala em recolha de dados através de entrevista. Existe uma variedade de abordagens à entrevista, uma variedade de formatos de entrevista e tipicamente considera-se que num contínuo que irá desde a entrevista não estruturada até a entrevista completamente estruturada, nesse contínuo nós podemos considerar diferentes graus de estruturação para a realização de entrevista. Muitas vezes fala-se em entrevista semi-estruturada, o que significa que se trata de uma modalidade de entrevista em que existe algum grau de estruturação, mas variável, podendo essa variação depender dos objetivos e das condições em que é realizada essa mesma entrevista. A entrevista não estruturada decorre tipicamente no fluir de uma conversa. Trata-se de uma forma de entrevista que muitas vezes está associada e ocorre no quadro da observação participante, isto é, quando o investigador ou a pessoa que está a desenvolver o projeto está em pleno trabalho de observação, participando numa dada atividade e, portanto, nesse quadro conversa com as pessoas, mas conversa de forma intencional e, portanto, cria aí as condições para realizar a entrevista não estruturada. Muitas vezes isto acontece sem grande consciência da parte dos entrevistados, isto é, mesmo que previamente eles tenham sido informados de que serão alvo de entrevista, muitas vezes ela decorre sem uma consciência plena da parte dos entrevistados. Muitas vezes as questões de entrevista não estruturada ocorrem no contexto imediato da ação em que está a decorrer. Isto não significa que não seja de valorizar e não seja essencial ter um guião de entrevista que seja previamente muito bem preparado e que esteja muito presente durante o trabalho de condução da entrevista. A entrevista semi-estruturada é caracterizada por existir um guião previamente preparado e já com um certo grau de estruturação que serve de elemento orientador no desenvolvimento da entrevista. Procura-se assim garantir que todos os participantes, todos os entrevistados, respondam às mesmas questões. No entanto, não se exige que se siga uma ordem rígida nas questões que são colocadas ao entrevistado, embora se reconheça que todas as questões que foram colocadas no guião devam ser tratadas na entrevista. No fundo, o guião funciona como um checklist, uma lista de verificação em que o entrevistador vai verificando se todas as questões pertinentes foram perguntadas. Há, apesar de tudo, uma adaptação ao entrevistado, de tal maneira que se reconheça que existe exatamente essa ideia da semi-estruturação no desenvolvimento da entrevista. Guarda-se, portanto, um certo grau de liberdade na exploração das questões, permitindo ao entrevistador, por exemplo, acrescentar alguma questão complementar àquelas que tem já no seu guião. São colocados pontos eventualmente fortes
na entrevista semi-estruturada, o facto de permitir, de uma forma mais eficaz, otimizar o tempo disponível para realizar as entrevistas, permitir um tratamento de dados mais sistemático e é bom indicar, desde já, que é especialmente adequada no caso de entrevistas em grupo, muitas vezes designada por focus group. Durante uma entrevista semi-estruturada, como foi referido, não se espera introduzir muitas novas questões, mas não se fecha essa possibilidade. A entrevista de natureza estruturada aproxima-se, no fundo, da ideia de questionário oral. E, portanto, esta forma de entrevista estruturada é adequada quando se considera necessário minimizar a variação entre as questões postas aos entrevistados. Isto é o que acontece muitas vezes quando são feitos surveys, no fundo, sondagens, perguntando às pessoas, por exemplo, quantos eletrodomésticos têm em casa, 1 a 5, 5 a 10, etc. E, portanto, a entrevista ganha um grau de estruturação bastante elevado. São colocados como pontos eventualmente fortes o facto de haver mais facilidade na análise posterior dos resultados destas entrevistas e, portanto, isso pode constituir um ponto forte em muitas situações, a par daquilo que é considerado vantagem também como a situação em que se pretende fazer uma réplica do estudo. Se se pretende fazer uma réplica, convém que toda a forma de questionamento, a forma de utilização dos instrumentos na réplica de um estudo seja realizada de um modo o mais próximo possível do original e, por isso, o facto das questões serem fechadas e serem estruturadas é naturalmente importante. O facto de reduzir a flexibilidade no modo de questionamento e, portanto, também na resposta é muitas vezes apontado como um ponto eventualmente fraco, mas naturalmente que isso depende dos objetivos e das circunstâncias em que são feitas as entrevistas. Naturalmente que numa entrevista estruturada, tudo o que é elemento de natureza contextual e pessoal não é levado em consideração, uma vez que as questões são, no fundo, uma checklist, portanto, uma lista de questões para serem respondidas, um pouco à semelhança do que aconteceria num questionário de natureza fechada, como foi já referido. A entrevista em grupo focado, muitas vezes designada de focus group, é considerada importante quando se pretende colocar em diálogo e em interação os entrevistados. Ela é realizada em grupo e, portanto, considera-se, por exemplo, 5 pessoas, 4 pessoas, que são questionadas exatamente em grupo. O que significa que haverá respostas das diversas pessoas e permite-se, muitas vezes, incentiva-se a interação entre essas mesmas pessoas. A entrevista Focus Group deve ser pensada com objetivos também bem específicos e em situações bem definidas e deve levar em consideração que as questões a colocar devem, elas mesmas, fazer sentido na lógica da estimulação da interação entre os participantes. Em qualquer modalidade de entrevista, colocam-se sempre questões de natureza ética. Uma das questões fundamentais é atender à necessidade de obter o consentimento informado do entrevistado. Eventualmente, consentimento esse que é redigido por escrito. Isto significa que o entrevistado deve ter plena consciência dos objetivos e do modo como as entrevistas vão ser desenvolvidas. Deve, além disso, ser sempre reconhecido o direito do entrevistado à privacidade, o direito à proteção de dados pessoais, o que levanta naturalmente questões relativamente à chamada entrevista não declarada, isto é, aquela entrevista que é realizada sem consciência do entrevistado. Os princípios éticos indicam, de uma forma sistemática, que não é admissível a entrevista não declarada. Isto é, a entrevista deve ser sempre obtida através de consentimento informado do entrevistado.